Tenho 71 anos e só agora consigo ver como o medo moldou silenciosamente quase todas as partes da minha vida. Não falo daquele tipo de medo que faz a gente entrar em pânico. Não o medo barulhento. Falo do medo discreto. Aquele que se senta ao seu lado, concorda com tudo e diz que está apenas sendo razoável. O tipo de medo que nunca levanta a voz e por isso você não percebe que ele está no comando. Não estou contando isso para me justificar, nem para ser compreendido ou perdoado. Estou contando porque não resta muito tempo para fingir que vivi da maneira que pensei ter vivido. Hoje em dia, acordo antes do sol. Meu corpo faz isso sozinho. Fico deitado por um tempo, ouvindo a casa se acomodar. Há um silêncio ali que pesa mais do que a ausência de som. É nesse momento que as memórias voltam, fora de ordem, em pedaços. Momentos que achei pequenos, escolhas que pensei que não importavam. Importavam. Nessa idade, o tempo passa a ser medido de outro jeito. Não mais em anos, mas em quantas chances já se perderam para sempre. Isso muda o quanto você está disposto a ser honesto. Quando eu era mais jovem, teria dito que o medo não fazia parte da minha vida. Eu diria que era cauteloso, prático, responsável. Responsabilidade. Essas palavras soavam melhor. Eram mais fáceis de carregar. O medo não parecia medo naquela época. Parecia bom senso. Cresci em uma casa onde estabilidade era tudo. Você não corria riscos, não se destacava. Mantinha a cabeça baixa e fazia o que era esperado. Isso nunca foi dito claramente, mas era entendido. Estava no ar. Aprendi cedo que ser notado podia ser perigoso, que querer demais trazia decepção. Então aprendi a querer menos, ou, pelo menos, a dizer a mim mesmo que queria menos. Na casa dos 20 anos, eu tinha ideias sobre o que minha vida poderia ser. Nada grandioso. Apenas sonhos silenciosos. Lugares onde talvez eu fosse. Trabalhos que talvez me fizessem bem. Maneiras de viver que pareciam mais minhas. Sempre que uma dessas ideias surgia, o medo aparecia calmamente e explicava por que não era uma boa ideia. Incerto demais. Arriscado demais. Cedo demais, tarde demais, pouco prático. E eu escutava. Aceitei um emprego que parecia seguro. Não era terrível. Isso já parecia suficiente. Eu dizia a mim mesmo que a maioria das pessoas não amava o próprio trabalho. E tudo bem. Amar não era necessário. Estabilidade era. Fiquei ali mais tempo do que deveria. Não porque quisesse, mas porque sair parecia ficar à beira de algo fundo demais para enxergar o fim. Fiquei bom nesse trabalho. Bom o bastante para ser confiável. Bom o bastante para ser elogiado. Esse elogio importava mais do que eu admitia. Parecia prova de que eu estava fazendo a coisa certa. Casei com alguém gentil. Confiável. Confiável. Fazíamos sentido no papel. Não escolhi por medo exatamente, mas o medo estava ali, orientando a escolha.
Eu queria algo que não desmoronasse. Eu queria certeza. Construímos uma vida que funcionava. Essa palavra volta muito quando penso nisso. Funcionava. Pagávamos as contas, fazíamos planos, cumpríamos o combinado. Por fora, provavelmente parecia suficiente. Por dentro, muitas vezes eu sentia que estava prendendo a respiração. Havia momentos de inquietação. Uma sensação de que eu vivia um pouco ao lado de mim mesmo. Eu sentia isso principalmente à noite, quando tudo desacelerava. Eu sentia e afastava. Dizia a mim mesmo que esse sentimento era ingratidão. Eu tinha o que deveria querer. Sentir insatisfação parecia uma falha pessoal. Então, eu ignorava. O medo gosta de rotina. Ele se acomoda facilmente nela. Cada vez que eu escolhia o familiar em vez do desconhecido, o medo relaxava um pouco mais. E eu aprendi a confundir essa sensação com paz. Evitei conversas difíceis, não porque não me importasse, mas porque tinha medo do que elas poderiam mudar. Deixei mal-entendidos se arrastarem. Permiti que a distância crescesse de forma silenciosa. Quando algo precisava ser dito, eu esperava. Dizia a mim mesmo que falaria depois, quando tudo estivesse mais calmo. Quando eu tivesse as palavras certas. Quando o momento fosse melhor. O momento nunca era melhor. Perdi chances de ser honesto, porque a honestidade parecia custar algo. Aprovação, estabilidade, a versão de mim que os outros esperavam. Deixei passar oportunidades porque tinha medo de fracassar em público. Não tentei certas coisas porque tinha medo de descobrir que não era bom nelas. Na época, esse medo parecia proteção. Olhando agora, vejo que era limitação. O custo disso tudo não chegou de uma vez. Esse é o problema. Nada desabou. Nada explodiu. A vida apenas foi se estreitando. Amigos se afastaram porque eu não procurava o suficiente. Relações ficaram superficiais porque profundidade parecia arriscada. Passei a ser visto como alguém confiável, estável, fácil de conviver. Também me tornei distante. Difícil de ler. Difícil de se aproximar. Não percebi o quanto de mim eu estava escondendo, até quase não restar nada para mostrar. O ponto de virada não veio com dramaticidade. Veio com uma ligação. Um amigo de décadas morreu de repente, sem aviso. Um dia estava ali, no outro, não. Não falávamos havia muito tempo. Não por briga, apenas porque sempre ficávamos para depois. Fui ao velório e vi pessoas que não via há anos. Falamos do passado. Dissemos que precisaríamos nos encontrar. Todos sabíamos que provavelmente não iríamos. No caminho de volta, algo mudou. Não de forma brusca, só o suficiente. Percebi quantas relações na minha vida existiam apenas na memória. Quantas versões de mim ficaram presas no passado, nunca totalmente vividas. O medo me dizia que ainda havia tempo. Ele estava errado. Depois disso,
ficou mais difícil ignorar. Os silêncios ficaram mais altos. As perguntas que eu adiava pararam de esperar. O que eu realmente escolhi? E o que eu apenas evitei? Há coisas que não posso consertar agora. Caminhos que não segui e estão fechados para sempre. Conversas que não podem acontecer porque as pessoas se foram, ou porque tempo demais passou. Não dá para voltar e viver com mais coragem quando os anos já ficaram para trás. Só dá para enxergar onde o medo conduziu você. Não me culpo como antes. O medo não é um vilão. Ele tentava me proteger à sua maneira, mas tomou decisões que não lhe cabiam. Ele me manteve seguro e também me manteve pequeno. Aos 71 anos, convivo com a forma que minha vida tomou. Em alguns dias, sinto gratidão. Tive estabilidade. Evitei certos tipos de dor. Isso conta. Em outros dias, sinto o peso do que nunca me permiti querer. Das partes de mim que ficaram caladas porque falar parecia perigoso. As duas coisas são verdadeiras. Se você está ouvindo isso, não vou dizer para viver sem medo. Nem sei o que isso significa. O medo nunca desaparece por completo. E talvez nem devesse. Mas eu gostaria de ter aprendido a questioná-lo. A perguntar se ele estava me protegendo ou apenas me mantendo confortável. O medo é muito bom em fingir que essas duas coisas são iguais. Gostaria de ter entendido que escolher segurança repetidamente ainda é uma escolha. Que evitar arrependimento pode se transformar em outro tipo de arrependimento. Hoje, meus dias são mais lentos, mais simples. Passo o tempo lembrando, não porque queira viver no passado, mas porque é lá que estão as perguntas sem resposta. Fiz as pazes com algumas coisas. Outras ainda doem. Isso faz parte de ser honesto nessa idade. Se isso significou algo para você, se despertou um pensamento que você vem empurrando para o lado, não precisa fazer nada com ele agora. Apenas perceba. Isso já é mais do que eu fiz por muito tempo. Quanto a mim, continuo sentado com o que restou. Continuo dizendo a verdade, pelo menos para mim mesmo. Aos 71 anos, finalmente vejo como o medo moldou minha vida. Enxergar isso não desfaz o passado, mas me permite encarar o tempo que ainda resta sem fingimento. E por enquanto, isso é suficiente.